Pai, obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença neste lugar. E nos conduz neste momento, Senhor, mais uma vez, onde vamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, eu quero falar com vocês hoje, dentro da nossa temática do Cristo é suficiente. Eu quero falar sobre esse tema, Jesus é suficiente quando nós sofremos. Eu sei que muitas vezes o sofrimento não é um assunto muito, nós gostamos de pensar, mas é uma situação que todos nós passamos na vida, não é verdade? Alguém já sofreu aqui na vida por algum motivo? Só para a gente saber se nós estamos no mesmo barco ou não. Alguém talvez está em sofrimento por alguma situação neste momento? Levanta sua mão assim um pouquinho mais alta aqui. Tá. Às vezes passamos, às vezes estamos passando, ou passaremos no futuro. E eu quero falar com você como Cristo é suficiente no momento quando tudo não vai bem. Porque tem muitos momentos que não vai bem. Você já esteve num lugar, meu irmão, minha irmã, tão difícil que a única coisa que você queria era alguém que chegasse e dissesse: eu sei exatamente o que você está sentindo, e ficasse do seu lado? Às vezes a gente compartilha alguns sofrimentos e aí tem muitas pessoas que têm muitas respostas. Tem ou não tem, gente? Tem muitas pessoas que têm muitas respostas. Às vezes a gente fala: poxa, eu não queria necessariamente uma resposta, eu queria que você estivesse comigo, que você estivesse comigo ao meu lado. Entenda que se um dia alguém chegar até você compartilhando um sofrimento e uma tristeza, meu irmão, minha irmã, você não tem a necessidade de ter a solução, da resposta daquele problema, mas a sua presença, o seu amor vão contar muito mais do que uma solução. Porque é isso que nós aprendemos com Jesus. Sabe, eu quero ilustrar com vocês o culto de hoje com um livro de um escritor chamado C.S. Lewis. Ele tem um livro chamado O Grande Divórcio. O livro não é sobre divórcio, por incrível que pareça, mas é um livro chamado O Grande Divórcio. O C.S. Lewis, ele passou a maior parte da vida sendo um homem de respostas. Você lê os livros dele, Cristianismo Puro e Simples. Ele é um filósofo, um cara que viveu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E ele tem argumentos, pensamentos maravilhosos. Mas nesse livro, O Grande Divórcio, antes da sua maior dor pessoal, quando ele perdeu a sua esposa, casado 20 anos com a sua esposa, e a sua esposa é levada, ela morre com câncer, ele escreveu esse livro chamado O Grande Divórcio. E nesse livro ele imagina um ônibus que parte de uma cidade cinzenta e nebulosa, onde tudo é sem cor e sem peso, e vai em direção a um lugar de luz intensa, de grama tão real que corta os pés, de montanhas que parecem feitas de diamante. Essa é a descrição que ele dá no livro dele. O C.S. Lewis escreve esse livro do Grande Divórcio, e cheio de diálogos, é uma ficção, é muito interessante. Ele fala que na época dele, lá, 1938, um escritor britânico escreveu um livro chamado O Casamento entre o Bem e o Mal. E ele falou que quando ele leu esse livro, isso indignou ele. Porque ele falou: como é que pode existir um casamento entre o bem e o mal? E ele fala que o autor, nesse livro do Casamento do Bem e do Mal, ele fala que ele crê que muitas coisas más, em certo momento, se tornarão em coisas boas. E o Lewis, ele fala: eu escrevi esse livro para mostrar que o mal tem que cessar para que o bem reine. Porque, gente, se todo o mal com o tempo virasse em bem, nós precisaríamos de Jesus? Não. Jesus, quando ele morre na cruz por nós, ele nos liberta, não é verdade? Ele encerra o ciclo da escravidão do pecado e nos transporta do reino de trevas para um reino da sua luz. E o Lewis, nesse livro, ele fala que escreve esse livro em resposta. Tinha muito disso antigamente, né? Eles escreviam livros, trechos em jornais para poder debater, não é verdade? E nesse livro em específico, ele relata esse ônibus que está disponível para todos. Imagina uma cidade bem cinzenta, uma cidade que as pessoas são tão sem vida que elas são quase transparentes. Sabe aquela ideia que a gente tem de fantasma? Sabe que ele é meio transparente, assim, você enxerga e você vê através dele? Ele fala que existe essa cidade cinzenta, e aparece um ônibus nessa cidade. Só que o destino desse ônibus é a cidade luminosa, a cidade resplandecente, que é uma metáfora para o céu. E ele fala que esse ônibus chega na cidade, e qualquer um pode entrar no
ônibus. Não tem pré-requisito. O ônibus tem uma quantidade limitada, porque ele é um ônibus, mas qualquer um pode entrar. Vocês estão comigo ainda ou eu perdi vocês? Não, estão aqui ainda? É uma ilustração. E aí, nós vamos chegar no texto bíblico, mas eu preciso dessa ilustração para a gente caminhar aqui. E aí então muitos deles entram. Os primeiros capítulos do livro eles discutem entre si, quem está na fila, quem vai entrar. Alguns falam, está demorando muito, eu vou embora. E muita gente desiste até mesmo de antes de entrar no ônibus. Só que quando essas pessoas que entraram no ônibus chegam às bordas desse lugar luminoso, às fronteiras deste lugar, alguns passageiros olham para essa grama, para essas flores, para esses animais, e eles pedem para voltar para a cidade cinzenta. Eles olham para tudo aquilo. E eles falam, é muito estranho para mim. Eu prefiro voltar para onde eu estava. Mas eles querem voltar não porque eles foram rejeitados, mas porque o esplendor parece estranho demais para quem se acostumou com a névoa. Uma coisa limpa parece coisa demais para quem se acostumou com a sujeira. O Lewis ele não está escrevendo sobre o céu depois da morte, né? Ele estava escrevendo sobre uma escolha que nós fazemos agora. Sobre o que fazemos com a nossa dor, nossa incerteza e a nossa cidade cinzenta interior. Se quando a gente é exposto à luz de Cristo e à beleza da esperança que há em Jesus, nós a desejamos e queremos seguir para onde Ele está, ou nós preferimos nos manter na cidade cinzenta das nossas incertezas e inseguranças. Até aqui está claro, gente? Só porque eu vou recorrer bastante a essa ilustração. É importante que você tenha essa imagem, esse cenário aí na sua mente. Você já se pegou tão acostumado com um peso que carrega, que a ideia de ser aliviado parecia estranha? Ou assustadora? Ou até impossível? Como se você não soubesse como viver sem essa dor, sem esse sofrimento. Por conta do nosso ofício aí, pastoral, você que talvez também é líder de célula, às vezes a gente conversa com muita gente. E são casos reais, de dores reais, de profundidade assim, de coisas que eu posso dizer para você, não vivi muitas dessas coisas que já ouvi, que essas pessoas estão enfrentando. Mas eu posso dizer que muitas das vezes, que depois de ouvir aquela dor e entender um pouco mais de perto aquele sofrimento, quando nós apontamos às vezes uma solução, ou um caminho que às vezes vai ter que mexer umas coisinhas para sair desse lugar, muitas pessoas resistem e falam não. Às vezes a gente está tão acostumado com aquela dor, com aquela palavra que nos marcou, que ela se tornou tão grande dentro de nós, que parece que virou a nossa identidade. Não importa o que falem. A gente sempre volta e fala, mas falaram isso de mim lá em 1932. Mas eu sofri isso lá quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Meus irmãos, minha fala hoje não é para menosprezar qualquer dor e sofrimento que você tenha passado, ou talvez esteja passando. Mas é dizer que se Cristo não é o bastante para solucionar essa dor, esse sofrimento e dar um novo significado, Ele não é todo-poderoso. Quantos creem num Deus todo-poderoso? Então, se Ele é efetivamente todo-poderoso, Ele transforma o que era choro em alegria. Não é isso que a Bíblia diz? Só que essa transformação do choro em alegria, ela é necessária que aconteça dentro do meu e do seu coração. Não é uma mudança de ambiente, é uma mudança de coração. Converter dor, choro, tristeza, sofrimento em alegria, vou repetir mais uma vez, é algo que acontece dentro do nosso coração. E é Jesus que opera isso. Eu vou ler com vocês um trecho de Hebreus, no capítulo 4.
Mas o livro de Hebreus ele é interessante, porque o livro de Hebreus ele foi escrito para pessoas que estavam pensando seriamente em desistir. São hebreus, são judeus que estão afastados, que estão na diáspora, que foram perseguidos. E o escritor de Hebreus ele escreve essa carta, por quê? Porque está sendo muito difícil seguir a Jesus onde eles estão. Eles eram judeus, se tornaram cristãos e agora estão pagando um preço alto. Eles estão sendo excluídos das sinagogas, estão sendo cortados das famílias, estão perdendo identidade social e religiosa. É o que acontece hoje, por exemplo, quando um muçulmano, e nós temos contato com isso, se abandona o islamismo para o cristianismo, a sua família o rejeita, tira ele de casa, tira ele da herança, corta o acesso a recursos financeiros. O livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus é uma carta para essas pessoas que estão em sofrimento por seguirem a Jesus. O mundo dele, gente, tinha desmoronado. A fé que eles abraçaram parecia ter custado mais do que prometeu. Eu amo Jesus, eu entreguei a Jesus, mas aí quando eles começaram a enfrentar a resistência, eles falaram: É para essas pessoas que estão exaustas, incertas, com um futuro nebuloso. E para essas pessoas que estão vivendo sofrimentos e incertezas, a resposta do autor de Hebreus é essa aí. Ele fala: olhe para quem está ao seu lado. O escritor de Hebreus, a carta de Hebreus é muito profunda, ela é incrível, fala muito da nova aliança, nos ensina tantas coisas. Mas uma das partes mais importantes que eu creio do livro de Hebreus, que é uma chave para compreender, é esse texto aqui de Hebreus 4, os versículos 4, 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, ou compreender as nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O escritor, porque está falando aos Hebreus, ele está falando que a pessoa que vocês têm agora não é mais um sumo sacerdote que está lá no templo em Jerusalém, ofertando o sangue dentro do tabernáculo. Ele está falando: vocês que estão distantes, sendo perseguidos, vocês têm um Jesus que veio em terra, que sofreu o que vocês sofreram, e Ele está com vocês. Se você se lembrar disso, isso vai gerar uma confiança tão grande no seu coração, que você vai o quê? Que é uma temática do livro de Hebreus constantemente, você não vai ter medo de entrar diante do trono, da presença de Deus com confiança, para pedir ajuda. A gente encontra muitas pessoas que durante um momento de sofrimento, que recorrem a 1 milhão de outros caminhos, e Jesus se torna o último. A gente ouve muito: pastor, agora só falta orar, né? Poxa, só falta orar. E muitas vezes nesse só falta orar, eu sei que a pessoa não está fazendo isso de má intenção, mas às vezes é uma mentira que a gente cria na nossa mente. Que o último recurso tem que ser oração, né? Porque agora que já esgotou, Deus tem que vir fazer alguma coisa. E essa muitas vezes é a ideia completamente errada que nós temos de Deus. Então o primeiro ponto que eu queria deixar no seu coração, meu irmão, minha irmã, nessa manhã é: Cristo não observa a sua dor e incerteza de longe. Vou repetir: Cristo não observa a sua dor e a sua incerteza de longe. Porque às vezes você não tem uma dor, mas você vive constantemente em incerteza. Será que vai dar certo? Será que meu casamento vai acabar? Será que eu vou para o céu ou não? A pessoa que vive em incerteza vive ansiosa. Vive ou não vive, gente? Jesus amado, como a incerteza mina a nossa confiança. A palavra grega desse texto, traduzida por fraquezas, é asteneia, fala de fragilidade, exaustão, vulnerabilidade.
o peso da vida que às vezes é pesado demais. Está falando realmente de fraqueza. O texto afirma que Jesus foi tentado em tudo à nossa semelhança. E sabe, gente, esse texto não é uma metáfora. Nós vemos Jesus não tendo o que comer num dia. Nós vemos Jesus no Getsemane chorando sangue. Literalmente, no tamanho o estresse do corpo dele. Talvez naquele dia diagnosticassem Jesus com ansiedade, com transtorno pós-traumático. Hoje nós temos vários nomes para essas coisas, né? Jesus, ele chora no túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que ele vai ressuscitar. Você já parou para pensar isso? Jesus sabe que ele pode olhar e falar: Lázaro, vem para fora. Jesus, lá quando ele fala que não vai vir na época, no momento que as irmãs chamaram, Jesus sabe. Mas quando ele chega na porta do túmulo do seu melhor amigo, segundo o relato bíblico, o que ele faz? Ele chora. Porque chorar não é uma declaração de incapacidade. Chorar é uma declaração de que nós somos humanos. Homem que é homem não chora. Que coisa tóxica que foi ensinada para nós homens muitas vezes. Chorar é uma característica do ser humano. Sabe, gente, o problema não é quando a gente entra em desespero. O problema não é a gente lamentar e ter um clamor. O problema é quando a gente tem uma incerteza e uma dor no nosso coração e a gente não sabe para quem levar. Porque se nós pegamos a nossa dor e a nossa tristeza e levamos para Deus, a Bíblia é certeza, como nós aprendemos algumas semanas atrás, de que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Agora, aquele que chora e não leva a Deus, o resultado é completamente diferente. Isaías 53, profetizando sobre Jesus mais de 700 anos antes, dizia assim, que ele seria o quê? Homem de dores e experimentado no sofrimento. Então é engraçado porque o Messias, o Cristo, ele não viria apesar do sofrimento, ele viria através do sofrimento. Jesus, para ser o Cristo que vence, ele tem que sofrer. Porque não é aquilo que o bandido lá fala do lado de Jesus na cruz? Se tu és mesmo o Filho de Deus, faz o quê? Desce dessa cruz aí. Não foi isso que os soldados romanos zombaram dele? Se tu és mesmo o rei dos judeus. Porque a gente tem aquela ideia de que se a pessoa fosse toda poderosa, ela seria um super-homem, um homem de ferro, seria mais um super-herói. A gente não imagina que alguém todo poderoso conhece a dor e o sofrimento. E quando a gente não vê Jesus por quem ele realmente foi, viveu e andou nessa terra, muitas vezes nos momentos mais difíceis, é onde nós nos afastamos. Meu irmão, minha irmã, a vida com Jesus não é uma garantia de que vai ser tudo um mar de rosas. A vida com Jesus é a garantia de que Ele está conosco, independente do que aconteça. Isso deveria gerar no meu e no seu coração uma segurança tão profunda, uma confiança tão, assim, gente, falta até adjetivo, sabe? Uma segurança tão, que nos leva ao descanso. Então Cristo, ele é suficiente na sua dor, na minha dor, não porque elimina ela imediatamente, mas porque Ele a conhece por dentro. Então não tem nada que eu e você sentimos, meus amigos e amigas, que vai ser estranho para Ele. Agora eu preciso te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã, o que muda na sua relação com Deus, na minha relação com Deus? Quando você para de tratá-lo como alguém que precisa ser convencido a te entender, porque às vezes a gente tenta convencer a Deus, tenta ou não tenta? Alguém já tentou convencer a Deus? Já, gente, além de mim? E a gente para de tratar Deus como alguém que a gente precisa convencer, e a gente começa a enxergá-lo como alguém que já sabe o que a gente está passando.
Como é que isso mudaria a sua oração? Mudaria ou não mudaria? Deus, estou aqui nesse domingo de manhã para atualizar você da minha semana, porque talvez você perdeu ela. Talvez você não viu o que eu sofri. Então eu vou usar esse momento do louvor para não cantar as músicas, para te lembrar de tudo que deu errado na minha semana. Para ver se tem uma resposta aí. Não seria diferente o conteúdo da nossa oração se a gente soubesse que Ele já sabe o que a gente está passando? Seria ou não seria, meus irmãos? Porque a gente não vai para Deus para informar. A gente vai para Ele falando: Senhor, qual é a sua direção? Porque o Senhor está comigo nisso. A nossa experiência de oração muda. Porque eu não vou para Deus para ver se Ele pode resolver. Eu falo: Senhor, o Senhor está comigo. E eu só posso sair da condição que eu estou se o Senhor me direcionar. Porque, gente, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, a Bíblia fala lá em Romanos 8,14, eles são filhos de Deus. Deus quer te guiar. Fala para a pessoa do céu: Deus quer te guiar. Ele não quer só resolver. Ele resolve, meus irmãos e irmãs. Deus resolve. Mas guiar para Ele é mais importante, porque quando nós somos guiados por Deus, quer dizer que Ele tem o nosso coração. O segundo ponto que eu quero deixar com você, meu irmão, minha irmã, é que compaixão é comunhão. Compaixão não é pena. A gente fala: estou tendo compaixão dele, mas na verdade tem o quê? Dó. Compaixão, ele é um amor que leva a gente à comunhão. Eu tenho compaixão do Rafael, mas eu nunca sentei para poder ouvir com ele aquilo que está doendo no coração dele. Então eu não tenho compaixão, eu posso ver de longe e ficar com dó dele. Compaixão é a gente conhecer a dor. E isso gerar no nosso coração exatamente. A gente vai tratar ela com paixão, com amor. A palavra traduzida por compadecer-se aí no grego é o simpateu. Significa o quê? Sofrer junto, sentir com alguém. Então não é Deus olhando de cima, com pena, distante. É o Deus que entrou na experiência do homem e conhece ela de dentro para fora. Meus irmãos e irmãs, eu quero reforçar isso para você. Não tem nada que eu e você vivamos que Cristo não conheça. Nada. Seja a escravidão do vício, mas Jesus não foi viciado, mas Ele foi humano, e a dor que você precisa, que você sente ao tentar sair de um vício, Cristo conhece e Ele está com você para te libertar. Vocês creem nisso, gente? Porque às vezes no sofrimento a gente encara Deus como uma bola de cristal. A gente quer a adivinhação do resultado. Mas muitas vezes nós não queremos o relacionamento que vem. Tem uma diferença enorme entre alguém que leu sobre afogamento e alguém que quase se afogou, não é verdade? O segundo não precisa explicar nada, ele sabe. Quem passa por uma coisa, sabe. Não posso falar de algo que eu nunca vivi, é mais difícil, pode soar até frio. Mas eu posso falar de ofensa porque eu já me ofendi. Alguém mais? Eu posso falar da dor do luto porque eu já perdi gente que eu amava. Eu posso falar do que é se sentir sozinho. Eu posso falar do que é ser traído por alguém que eu amava, um amigo. Eu posso falar. Agora tem outras coisas que a gente não pode. Por que eu estou querendo dizer isso, gente? Jesus, Ele tem autoridade para falar sobre todas as áreas da nossa vida. Porque Ele é Senhor, mas também porque Ele viveu. Meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim. Se você acha que tem algo na sua vida que é difícil demais para Deus agir, você está impedindo Ele de transformar essa área da sua vida. Porque é nessa área que você está falando: Cristo não é suficiente, então eu preciso de algo mais. Ou Cristo é suficiente para tudo, ou Ele tem as suas criptonitas, igual o Superman tem, não é verdade? Cristo não tem.
A única coisa que impede Cristo de fluir na nossa vida, na medida do seu senhorio, da sua direção, eu sinto dizer, meu irmão, minha irmã, ou é o pecado, ou somos nós mesmos. E essa é a dureza do cristianismo, porque ele chama a gente para um relacionamento muito responsável, onde eu preciso levar até Jesus as minhas ansiedades, não porque ele não sabe, mas porque quando eu falo, quer dizer, eu confio e eu estou depositando a minha esperança de resolução em Ti, Senhor, não em outra coisa. A tentação dos destinatários dos hebreus, e também a nossa tentação, era voltar para o sistema antigo, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, oferecia o sacrifício e representava o povo de longe. É uma mistura de medo com incapacidade. A nossa tentação é a gente montar um acampamento no medo e na incapacidade. E quando a gente monta um acampamento no medo e na incapacidade, por mais que brilhe uma luz tão grande lá fora, falando, vem, sai dessa toca. A gente fala, não, mas eu não sei o que tem lá fora. Lembra quando o profeta Eliseu, ele foge de Jezabel, e ele vai se intocar. E aí Deus veio até ele e fala assim, o que você está aí, cara? Como se Deus não soubesse o que tinha acontecido. Ele fala, não, porque tem Jezabel, ela quer minha cabeça, não sei o quê. E aí Deus fala, mas por que você está aqui? Entenda as suas circunstâncias externas. Mas por que você fugiu, se escondeu, se enterrou numa caverna? Você esqueceu de quem te chamou? E meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, eu não estou te culpando. Eu já me intoquei. Alguém já se intocou também, além de mim, já? A gente se intoca no medo, na insegurança, na tristeza, na solidão. Mas deixa eu dizer para você nessa manhã, este não é o lugar que Deus tem para mim e para você, amém? Não é esse lugar. Mas também não é nesse lugar, então o Gustavo falou que não é para eu não ficar na caverna, então eu vou sair daqui e eu vou bater no peito e eu vou resolver agora tudo sozinho. É isso que eu estou falando? Não. Quem é suficiente? Cristo. Ele é suficiente. O argumento que a carta aos Hebreus está dizendo é o quê? Vocês têm algo agora radicalmente diferente. Vocês têm um sumo sacerdote que entende a sua dor, que representa ela, mas ele não tem dó, ele viveu a sua dor. É a diferença entre um Deus que diz, seja forte, para um Deus que diz assim, eu sei como é que é esse peso, deixa eu carregar ele com você. Meus irmãos, às vezes a gente tem pesos e sofrimentos, e eu volto a dizer, muito reais. Muito reais. Mas se este medo e este sofrimento são a resposta para quem nós somos, nós ainda não conhecemos e experimentamos a liberdade que Jesus tem para nós. Tem muita gente que vive muitas dores e para nelas. Meu irmão, minha irmã, Cristo, Ele é suficiente na sua dor, porque Ele é presença e não só solução. O Karl Barth, um teólogo alemão, ele escreveu isso, ele fala assim, a fé não é a posse da verdade, mas a caminhada em direção à verdade, guiada por aquele que é o caminho. É uma frase profunda. Mas ele está falando assim, às vezes a gente acha que ser uma pessoa de fé é ter todas as respostas. É ou não é? A gente confunde isso. Fé não é ter todas as respostas. A incerteza não é o oposto da fé, gente. É o terreno onde a fé cresce. Quando os discípulos, aqueles homens pescadores que tinham seus negócios, quando eles seguiram a Jesus, eles abandonaram tudo que eles tinham, eles não estavam num terreno de incertezas? Estavam ou não estavam?
O siga-me era assim, cara, eu não tenho onde repousar a cabeça, eu não tenho posse, eu não tenho nada para te dar, mas eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Esses caras abandonam com fé, só que essa fé deles cresce na incerteza. E durante a incerteza eles experimentam milagres. Não experimentam milagres na incerteza? Mestre, não temos o que comer, não temos o que dar de alimento para essas pessoas. O que você tem aí? 5 pães e 2 peixes. Então vamos agradecer ao Senhor aqui, pode alimentar eles. O milagre acontece numa fé aplicada numa situação incerta. A fé não é um manual de certezas. A fé é a confiança na pessoa de Jesus Cristo. Ele está comigo. E se está acontecendo uma coisa que está me deixando inseguro, eu creio que é para Ele mostrar a sua glória. Eu creio. Gustavo, mas isso não é ser tonto? Gustavo, mas isso não é testar a Deus, não. Isso é fé. Testar a Deus é você querer que algo do seu coração aconteça e você fica, se passar 3 carros vermelhos é para ir. Isso é ficar testando Deus. Fé é, Senhor, o terreno é esse, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu não vou sem o Senhor me dar uma direção. Entende a diferença? É bem diferente, é ou não é, gente? É muito diferente. E isso vale para qualquer situação. Serve para um diagnóstico de uma doença, serve para um filho que se desviou dos caminhos do Senhor, serve para um casamento que está por um fio, segue por um histórico de um casamento que não deu certo, segue por medos de um futuro, de um trabalho, segue por uma ansiedade sobre o que pode acontecer no futuro, serve para tudo, porque Cristo é suficiente, não pela solução que Ele pode nos dar, mas Ele é suficiente porque Ele está conosco no meio do olho do furacão. Então quem desperta para isso, vive outra vida cristã. Vive outra. Porque aí nós não somos definidos pelo nosso sofrimento. Mas aí você pode perguntar para mim, Gustavo, mas Deus não responde nossos pedidos? Responde. Eu não poderia dizer que Ele não responde, isso não seria bíblico. Está aí, ó. Clama a mim e eu te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mateus 7, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. 1 João 5,14, essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sim, meu irmão, minha irmã, Deus age, Ele intervém, Ele cura, Ele abre caminhos, Ele muda situações, a Bíblia está cheia disso, está cheia mesmo. Mas então por que a Bíblia também está cheia de pessoas que não receberam resposta? Também tem essa parte na Bíblia, tem ou não tem? Davi está lá no Salmo 13, até quando, Senhor? Continuarás esquecendo-me para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Isso é Davi, gente. Homem segundo o coração de Deus, que dançou lá, que trouxe a arca. Davi não está sendo punido por falta de fé, ele está sendo honesto com Deus sobre o sentimento do seu coração. E o texto de Hebreus 11, depois de falar de todos os heróis da fé, e aquele texto maravilhoso, ele fala assim, todos esses morreram na fé, sem ter recebido o cumprimento das promessas. Pô. Então também teve gente na Bíblia, que foi fiel até o fim, e não recebeu o que queria. Espera aí, não, vou até beber uma água aqui agora. Mas Deus não é bom? Vocês já assistiram aquele filme do Todo-Poderoso, do Jim Carrey? Já assistiram esse filme? Você lembra que tem uma hora que ele cria um supercomputador? Porque ele começa a ouvir um monte de oração. E aí ele cria um supercomputador. E aí começa a entrar 1 milhão de orações. E aí quando ele pensa que ele terminou de responder todas, deu 2 segundos e encheu a caixa de e-mail dele de novo. Aí ele pega e fala, sim para tudo. Você lembra dessa cena? E ele fala, dá o sim para tudo. O que acontece quando ele sai na rua? Está pegando fogo, um caos. Porque se Deus desse o sim para todos nós, tem muitos de nós que nem estaremos aqui, não é verdade? Porque a gente confunde bondade com permissividade.
Se Deus é bom mesmo, Ele vai deixar fazer o que eu quero e vai me abençoar. Deus não é assim. Porque Deus não é controlado por nós. Ele tem o seu plano e a sua vontade. Então por isso, quando a gente conhece a Ele, o nosso desejo, a nossa vontade é moldado segundo o coração dEle. E eu deixei isso aqui bem grande, eu quero ler isso com você, meu irmão, minha irmã. O problema não é escolher entre o Deus de resposta e o Deus da presença. Parece que eu tenho que escolher, né? Não é, gente. O problema é quando nós transformamos Deus num serviço de respostas. E aí, quando a resposta não vem no nosso tempo ou formato, a gente conclui que Deus falhou ou não existe. Quero que você deixe um pouco cair isso aí no seu coração. Quando eu mandei esse slide para o meu pai, eu falei, pai, eu creio que é isso que eu tenho que pregar, tudo. Ele falou, então, nesse slide aí você vai ter que parar um pouco, nem que você fique em silêncio. Mas você tem que parar de falar um pouco. Então eu falei, então eu vou parar. Sabe, meus irmãos, às vezes parece que a gente precisa ter um ou outro. Deus é um Deus de resposta e também é um Deus de presença, mas o não também é uma resposta. Agora, se a gente transforma Ele num serviço, você entende? Um serviço. Quando eu preciso, alô Gabriel, anjo, passa para o telefone do Todo-Poderoso, porque eu estou com um problema aqui que eu acho que Ele se esqueceu de mim. E aí parece que a linha do céu está ocupada, essas loucuras que as pessoas cantam, né? Não está. Meu irmão, minha irmã, a oração no Novo Testamento, ela não é uma transação, ela é uma relação. E relações reais têm momentos de silêncio, de espera, de eu não entendo o que está acontecendo, sem que isso signifique abandono. Essa semana eu e a Maíra, a gente veio de semanas muito intensas, tudo, e a gente estava trocando mensagem. Um dia, ela estava trabalhando, eu falei, amor, você está bem, tudo. Ela mandou uma mensagem para mim, ela falou, nossa, eu estou muito cansado, eu queria que algumas coisas fossem somente mais normais na nossa vida. E aí eu falei, é mesmo? Eu não sei o que te responder, né, amor? Às vezes a gente tem uns desejos de, poxa, podia ser mais leve, né, Deus? E naquele momento eu falei, amor, eu literalmente escrevi para ela, falei, interrogação, não sei o que te dizer. Porque realmente foi um silêncio, entende? Mas não quer dizer que não foi ausência. Porque no final do dia nós estávamos juntos, nós conversamos, nós amparamos um ao outro. Silêncio não significa abandono. Mas às vezes, meu irmão, minha irmã, você entende que Deus quer falar para a gente coisas maduras, que a gente precisa aprender a perseverar. Então a Bíblia, ela não nos dá um Deus que sempre explica, ela nos dá um Deus que sempre permanece. Repete isso comigo, a Bíblia não me dá um Deus que sempre explica, mas ela me dá um Deus que sempre permanece. Muita gente chega na igreja com dores, descobriu um câncer, está próximo a um divórcio, um filho está se perdendo, a gente entende, muitas pessoas chegam com dores, e é real, Ele soluciona as dores, Ele dá propósito para isso, amém, gente? Esse é o nosso Deus. Mas se a gente funciona um Deus só como transação, depois que resolve a gente vai embora, ou se não resolve a gente sai com raiva, e aí nós nos afastamos dEle. Sendo que o mais importante, vocês já ouviram isso nesse púlpito muitas vezes, a presença dEle é mais importante. Por isso que o nosso intuito como igreja, quando sonhamos, ensinamos, insistimos a você fazer parte de uma célula, não é a garantia de uma resposta, é a garantia de você não estar só. Porque isso vale mais num dia como nós estamos. Vale muito mais. E sabe, Deus ele não permanece como uma presença passiva, mas como alguém que age, que intervém, que responde. Mas meu irmão, está escrito aí no slide, mas nos seus termos, no seu tempo, e às vezes de formas que só entendemos depois.
E algumas coisas que a gente só vai entender na eternidade. Por que que meu pai passou por esse câncer? Por que que ela passou por isso? Por que que ele morreu tão cedo? A resposta humana real é: não sei, mas eu estou com você. O que passa disso, gente, é um chute. Mas a ideia de responder eu não sei, mas eu estou com você, é para que você, apoiado em mim, a gente continue. A gente não pare aqui. Tem muita gente que para no momento que a sua vida deu errado, ou que teve uma marca negativa. Novamente, meu irmão, minha irmã, eu não estou dizendo que não é pesado, eu não estou dizendo que não marcou, mas Cristo, Ele não está lá. Ele está falando: pegue o meu braço, ande comigo para o que tem adiante. Eu estou continuando com você. Eu posso transformar essa circunstância em algo diferente. Por isso que o Salmo 23 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. Não é porque tu tens a saída do vale da morte, é porque tu estás comigo. Isaías 43, quando passares pelas águas, eu serei contigo, e pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Por quê? Porque você está ungido do óleo da unção, porque você está com a capa do pastor, porque Jesus está com você. Por isso que é incoerente um cristão, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós andarmos longe de Deus orando. A oração não pode ser o último recurso, ela tem que ser o ar que respiramos. Sabia que a Bíblia tem um livro só de lamentações? Lamentações de Jeremias. Se Deus fosse só, tinha que ser o livro Vitoriosos, Gritos de Vitória. Mas tem o quê? Lamentações de um profeta que sofreu por amar um povo, por ouvir o que Deus tinha. As misericórdias do Senhor não têm fim. As suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A questão, meu irmão, minha irmã, não é se Deus responde ou não responde. A questão é o que eu e você fazemos com Deus nos intervalos entre o pedido e a resposta. É exatamente nesse intervalo que Hebreus 4 foi escrito. Porque o nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas. Ele nunca pecou. Por isso aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar. O que a Bíblia chama de fé não é a certeza de que a resposta vem do jeito que pedimos. É mais profundo. O que a Bíblia chama de fé é Ele está conosco. Isso é suficiente para a gente continuar. Por isso, meu irmão, o último ponto dessa pregação é esse: a porta está aberta exatamente agora. Chegamos com confiança ao trono da graça. Esse é o final do texto. A palavra grega é o parrésia, a ousadia, o direito de falar abertamente, sem mediação, sem filtro. Era o termo usado, meus irmãos e irmãs, para o cidadão que podia falar livre. Isso quer dizer entrar com ousadia. Então o convite de Jesus não é venha quando você estiver bem, é venha para achar graça no tempo oportuno, no momento exato da necessidade, e não depois que ela passar. Ele está com você. Deus ama você, meu irmão, minha irmã. Ele se importa. Mas por favor, não use a graça de Deus para permanecer num buraco de solidão. Não use a graça de Deus para permanecer numa dor e numa mentira do passado. Porque Deus quer tirar eu e você de lá, amém? E para a gente encerrar, eu quero voltar ao livro do C.S. Lewis. Vamos voltar lá para o ônibus? Já esqueceram no ônibus ou não? O Lewis, ele descreve vários passageiros que
embarcaram na cidade cinzenta como fantasmas, figuras translúcidas sem peso. E quando eles chegam no céu, a luz machuca, a grama corta os seus pés. Eles não foram feitos para quilos ainda. Eles estão numa jornada para ter o desfrute daquilo. E ele descreve o que ele chama de espíritos sólidos, aqueles que já habitam o céu, chamados de resplandecentes. E quando o ônibus chega nessa cidade reluzente, para cada alma cinzenta, vem um resplandecente receber ele no ônibus. Para cada pessoa que está chegando no céu, gente, isso é uma ficção, tá? Eu não sei como vai ser no céu, não fui para lá ainda, estou aqui na terra, né? Só para esclarecer isso. Para cada um deles que chega um ser reluzente, sólido, verdadeiro, para receber ele. E esses espíritos falam, vamos ver mais fundo, você pode ser real, você pode ter substância, vem comigo. O texto do C.S. Lewis fala que eles pousam num gramado, e aí tem uma montanha, e aí todos esses seres resplandecentes querem levar os fantasmas até o topo da montanha, como uma jornada. E cada fantasma tem uma escolha, e cada um usa algo diferente como razão para não ir mais fundo. Eu vou falar com vocês de 2 personagens. Um personagem, ele tem um lagarto no ombro, um lagarto vermelho. Muitos deles não têm nome, mas eu queria que você fizesse um exercício aí de imaginação. Imaginasse um homem com um lagarto vermelho no ombro. E esse homem com esse lagarto vermelho é uma criatura, e esse lagarto ele fala. Sabe, tipo o desenho do Tom e Jerry, sabe essas coisas assim? E esse lagarto ele fica falando várias coisas no ouvido dele. E ele, não, para de falar isso. Isso aqui. Esse lagarto são os pecados daquele homem. São os pecados que ele não abandona. Literalmente como se fosse um animal de estimação. Ele fica constantemente acusando ele, falando com ele. E aí no livro ele fala algo muito interessante. Um anjo chega e pergunta, e ele fala assim, posso matar esse lagarto? E aí o homem ele hesita, ele negocia. Ele fala, talvez mais tarde. Aí o livro fala que ele dá uma volta. Aí vai um outro ser resplandecente e fala, posso matar esse lagarto? Não, mas como você vai matar ele? Peraí. Ele não quer se livrar daquilo. E aí então tem uma hora que ele fala, tá bom, pode matar. E a descrição da morte dele é bem enfática, bem descritiva assim no C.S. Lewis. Foi algo real, foi algo destruidor, mas é muito interessante porque ele fala que no momento que esse lagarto cai do ombro dele, esse lagarto morto se transforma num cavalo magnífico. E o homem agora, com peso e substância, porque aquela condenação foi levada embora dele, ele monta no cavalo e galopa para as montanhas, livre do pecado, para poder viver aquilo que Deus tinha para ele. É bonito, né? Quando eu li esse capítulo eu parei, eu falei, Senhor, que legal. Imagina aquilo que mais nos atormenta, seja um pecado ou um sofrimento, Deus matar isso, Deus nos libertar disso, e isso ser o que nos leva a viver uma vida de liberdade com Ele. Não seria bom? Deixa eu matar essa ofensa, deixa eu matar essa tristeza. Eu sei que você viveu, eu sei que doeu, mas deixa eu matar isso, deixa isso fazer parte da sua história, para que agora possa nascer algo novo. Você conseguiria imaginar um cavalo, um lagarto transformando em cavalo? Quando eu li foi tipo uma virada no roteiro. Eu falei, nossa, eu não estava esperando isso. Porque é assim que Deus faz. É ou não é? Ele pega a nossa dor, tira as nossas vestes de tristeza e nos põe vestes de alegria, diz a palavra. Mas ele teve que deixar, né? Ele teve que falar o quê? Pode matar, pode livrar, pode, porque eu não consigo fazer. E tem um outro homem chamado de grande fantasma. Ele é descrito como um cara bem grande, assim, tipo o Rick, mas forte, tipo 2 Rick, assim, um do lado do outro. E esse cara fez tudo certo na vida, gente. Ele no ônibus, quando está subindo, ele está no ônibus falando, eu fui muito bom. Essas pessoas que estão subindo aqui no ônibus não vão aguentar chegar lá, porque eu estourei, eu fui um homem bom, eu fiz tudo certo. E aí quando ele chega lá,
Essa foi também, é o spoiler do livro, tem mais personagens, vocês, né? Vão ter que comprar para ler. Ele chega lá e sabe quem recebe ele? O assassino do seu irmão. E essa é a experiência que você tem quando você lê, você fica... Quando o Espírito Sólido chega para falar com ele, é o assassino que matou o seu irmão na cidade cinzenta. Ele não aceita, ele não quer ser recebido por ele. Como alguém que fez tudo certo na vida pode parar no mesmo lugar de um assassino? E é verdade, ele fala, né, o assassino, ele fala, eu matei o seu irmão, foi num momento que eu estava sem cabeça e tudo, enquanto eu estava preso, eu pedi perdão e me arrependi, e literalmente ele fala, pela graça eu estou aqui, não foi porque eu mereci não. Só que o grande fantasma, ele tem um problema, ele quer o céu nos seus termos, ele quer como recompensa, não como graça. E para lá só podem ir pessoas melhores ou como ele. E é muito legal o livro, porque o livro termina, a gente não sabe se ele ficou ou não. Porque a decisão de ficar lá era de cada um deles. Eles poderiam decidir ficar ou não. Quando Cristo é suficiente, gente, Ele troca o nosso choro em alegria. Então o Lewis no seu livro, ele não está dizendo que a dor é ilusória, ele não está dizendo que o luto é errado, que a ansiedade é fraqueza, que você deveria estar melhor. Ele está dizendo algo muito mais específico, ele está falando, há uma diferença entre encarregar a dor e ser definido por ela. Entre atravessar a cidade cinzenta e morar nela. Está fazendo sentido, meus irmãos? E o ônibus, que é a graça, a presença de Cristo, inclusive Cristo é no final do livro, desculpa, dei o spoiler, né? Ele não exige que você saia da cidade cinzenta antes de embarcar, ele parte de lá. Então você sai como você está, só que na medida que você se aproxima dele, nós temos que ser transformados. Amém? Nós precisamos ser transformados. Não dá para seguir a Jesus e ficar igual. Às vezes a gente não consegue virar a página, gente, de um divórcio, de um filho que abandonou os caminhos do Senhor, de uma marca profunda, de ofensa que falaram contra uma característica física sua, de um pai e uma mãe que maltrataram, fisicamente ou com palavras, de filhos que rejeitaram, pais que rejeitaram. Tudo isso realmente é muito difícil. Mas Cristo está com você, meu irmão, minha irmã. E Ele é suficiente para ajudar você a virar a página, ressignificar essa dor. Só que você precisa entregar para Ele. Não deixa o passado determinar, não, quem você vai ser no futuro, que Deus tem para você. Amém? Por isso, meu irmão, minha irmã, o C.S. Lewis, ele fala isso. Ele fala, todo sentimento é santo quando a mão de Deus governa. Mas todo sentimento se deteriora quando se estabelece por conta própria e se transforma num falso Deus. O sentimento por Deus, até mesmo a tristeza, é bom. Porque quem está governando? Deus. Ele fala, tá bom, tem o luto, tem a tristeza, mas eu vou te tirar daqui, porque esse não é o seu lugar definitivo. Agora, quando o sentimento se deteriora e ele se estabelece porque a gente escolheu, eu escolho sentir isso, eu escolho sentir essa raiva, eu escolho sentir esse sentimento de vingança, isso vira um Deus que ocupa o lugar que Jesus deveria ter no nosso coração. Portanto, meu irmão, minha irmã, o sofrimento e a incerteza são reais, mas Cristo precisa e quer estar com você. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar? Se eu quero fazer essa pergunta para você, qual que é o lagarto que você tem negociado aí? Qual é a versão cinzenta de algo? Um relacionamento, uma identidade, uma dor, que você está preferindo manter, porque o luminoso, o resplandecente, a presença de Jesus transforma tudo, está parecendo estranho demais. Olha para mim, meu irmão, minha irmã. Pode parecer estranho lançar luz sobre algo que foi anos trevas, mas a luz de Cristo é sempre mais poderosa e melhor, amém? É sempre melhor.
Mas Gustavo, é muito vergonhoso assumir, é muito vergonhoso trazer sua luz para minha esposa, para minha amiga, para o meu cônjuge, para quem quer que seja, é muito doloroso. É melhor andar na luz, porque o nosso Deus, Ele habita na luz, Ele não habita nas trevas. Se há algo que Ele realmente pode fazer, vai ser quando estiver na luz. Amém? Ele não pode agir nas trevas. Não, Senhor, eu vou ocultar, porque eu sei que o Senhor é gracioso e misericordioso, o Senhor vai agir na minha ocultação. Não tem base na Bíblia para isso. A Bíblia fala que a gente traz a luz, não para a gente ser envergonhado, mas para a gente ser curado. E na cura Ele fala: obrigado, filho, filha, agora eu posso agir. Agora eu posso agir. Porque Ele é amoroso, Ele não nos envergonha. Mas Ele também não quer manter a gente num lugar de tristeza, rancor, dureza, onde não há perdão, onde não há graça, onde não há restauração, onde há sempre dúvidas, onde há sempre o eu reinando no nosso coração. Cristo, Ele é suficiente na sua dor, não porque elimina, mas porque Ele a conhece por dentro. Vem ao seu encontro. E a porta do trono está aberta exatamente agora, do jeito que eu e você estamos. Por isso que eu queria convidar você com suas mãos no seu coração. Porque novamente, a figura aqui do ônibus é só para mostrar para você que assim, todos nós podemos entrar nesse ônibus a caminho de Jesus, a caminho da religião, mas nunca deixar ele matar, destruir as coisas que estão nos impedindo de desfrutar dele. Só que essa autoridade para destruir essas coisas é sua, meu irmão, é minha sobre a minha vida e é sua sobre a sua vida. Quero abrir mão do rancor, quero abrir mão da inveja, quero abrir mão dessa narrativa que eu estou acreditando na minha cabeça, porque ela faz eu me sentir quem eu sou. Abandona, vive o que Cristo tem para você. Mas Gustavo, eu não sei como vai ser, eu entendo, mas não tem uma palavra na Bíblia que diz que vai ser pior com Jesus. Vou repetir. Não tem nenhuma palavra na Bíblia que diz que com Jesus vai ser pior. Pode ser mais difícil aos olhos do mundo, mas pior não é, porque Ele está conosco. Amém? Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos e você pensar e refletir: Senhor, há algo em meu coração que eu me alojei, que está me tornando escravo do medo, que está me tornando inseguro a ponto de eu não conseguir abandonar e entrar numa nova estação. Tem uma falta de perdão que eu estou retendo, Senhor. Tem uma insegurança que toda vez que eu olho para o meu casamento, para o meu filho, para minha filha, para os meus negócios, eu falo, não vai dar certo, e eu estou semeando isso constantemente, e o meu coração está se entregando para o medo, Senhor. Eu quero entregar. E antes mesmo de nós cantarmos, nós vamos cantar, mas antes mesmo eu quero te dar um tempo para você fazer a sua oração, Senhor, e entregar agora o que precisa ser entregue a Ele.